Boa tarde a todos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Hoje, nessa sexta-feira, 12 de junho, o que eu tenho para falar para vocês desse dia, né? Senhor, me dê uma palavra, me entrega uma palavra, Senhor, para que eu venha entregar para essa data tão especial, que é o Dia dos Namorados. O Espírito Santo me faz sentir dor dentro do meu peito, pois o Senhor não criou essa data. Essa data é criação humana. Não existe o Dia dos Namorados. Perdoa aí, tá? A palavra é forte, a palavra hoje foi difícil, não está sendo fácil. Uma data que todo mundo comemora, que todo mundo gosta de, né? O dia do meu namorado, o dia. Então, eu sinto dizer, hoje é dia de idolatria. Hoje é dia que o Senhor coloca como dia da idolatria. O dia da mentira e do engano. Hoje, a minha palavra está fechada. O Senhor não me entregou a palavra. Porque a palavra não está na Bíblia. Esse dia, essa data, essa criação de toda a idolatria que o Senhor está falando, sobre idolatria. Quantas mulheres estão morrendo? Meu namorado, meu marido. Quantas vidas estão sendo perdidas e a idolatria está aí idolatrando um ao outro? Quando não é o homem, é a mulher. O Senhor está, como se diz, dando náuseas, né? Com ânsia de vômito. Pois ninguém aprende nada nessa terra. E ninguém está disposto a ouvir. Porque a carne fala mais alto do que o espírito. Sabe o que é incrível? Que nós deixamos esse dia tão especial de troca de presente. E sabe qual é o presente? A pedra de tropeço. O laço do passarinheiro. O que vai ser o presente? A ruína de todos os idólatras, que idolatram uma data mentirosa, falsa, enganosa. É mais um dia colocado para troca de presentes, para troca de, como se diz, por juras de amor falsa. Porque quantas falsidades tem nesse dia, né? Porque o cara tá com uma e tem mais uma renca no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, ainda tem o Telegram, ainda faz parte, né, de vários tipos de rede social. É o amor da minha vida. O amor da vida e o amor da morte. É o amor da vida e o amor da morte. Porque é através de toda a idolatria que todos morrem. É algo pesado, né? Para iniciar uma live. Mas pesado é sentir a mão de Deus e não falar nada. É deixar o engano continuar. É deixar o inferno colocando, digitando, né, as regras e todo mundo se adorando.
Coloca um dia para tudo. Mas ninguém vive, ninguém sente. O namoro passa, o amor acaba, porque não é amor, é paixão. Porque o único amor verdadeiro é aquele que vem de Cristo. É aquele que foi para a cruz. Vocês têm um companheiro que era para tratar a Vassúria Lamanai, a sua mulher, como uma igreja, como Jesus a trata, mas as trata como pano de chão, como o chão para pisar em cima, para maltratar, para enganar, porque o narcisista, ele só aparece depois de alguns anos, quando ele já vê que ele já virou carne de pescoço, né? Como diz o ditado popular, a carne de pescoço é onde ele já troca, né? Faz a troca. Faz a troca na humilhação, na vergonha. Só que ele pode. Os narcisistas, eles podem tudo. Os narcisistas, eles não têm amor nem em si próprio. Porque são todos movidos por demônios. E tem um aqui na live. O Espírito revela o caráter, o falso, o mentiroso, o enganoso, o fraudulento. Tá aí do outro lado, procurando um amor. Ai, tadinho, coitado. Não sabe nem se amar. Porque amar é o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o verdadeiro amor. E tem o dia para ele? Colocaram na folhinha, no calendário? Tem o dia? Amar o teu próximo como a ti mesmo? Você se ama? Não. Como que você vai amar o teu próximo se você não coloca nenhum valor dentro de si? Como que você vai tratar uma esposa? Não, esposa não, né? Uma mulher. Porque a esposa é de Jesus, que é a igreja. Como que você vai tratar uma mulher se você não sabe nem se respeitar? Como que alguém pode tratar bem outra pessoa? Os narcisistas são assim. Eles tratam bem todo mundo. Eles querem comprar as pessoas. Eles mostram um ser tão carinhoso, de primeiro impacto. Ele manipula. Ele faz com que as pessoas acreditem nas suas doces palavras miseráveis e mentirosas, para com o tempo mostrar o caráter. Tem muitas pessoas que estão com o narcisista, tem muitas pessoas que hoje estão comemorando com o narcisista, tanto mulheres como homens, né? O que é o narcisista? É um sepulcro cheio de demônio, pelas suas legalidades, aonde a pessoa não encontra o amor próprio. Ela se autodestrói pelo que ela não sabe o que sente. Ela nunca tem certeza do que é amor. Ela nunca sabe o que significa essa palavra. Deixa eu dizer algo para vocês. Como se diz, senta que lá vem história. Realmente. Vem história contada na Bíblia. Se o amor fosse tão bom, tão verdadeiro, valioso, por que Saul, quando se torna rei, ele arruma concubinas? Por que Sara, ao invés de obedecer ao Senhor, arrumou Agar para dar o filho a Abraão?
O amor é tão verdadeiro, por que Davi teve tantas esposas, concubinas? O amor é tão verdadeiro que Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. Que amor, realmente, amava muito. Imagina dar conta de tudo, todo esse tanto de mulher. Mas quando, através do Espírito Santo, Maria gera o nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, para poder limpar a terra de todo esse pecado, de toda essa contaminação, de todo esse engano, de todas essas mentiras, porque não era necessário, se eles tinham Deus de Israel, eles precisavam fazer aliança, eles precisavam pegar outras mulheres, a não ser o caso de Sara, porque Sara duvidou que Deus podia dar um filho a Abraão através do ventre dela. Aí não foi Abraão, aí foi Sara. Agora, Davi, Salomão, Saul, todos que rejeitaram a presença do Senhor, eles tinham tudo. Como que Davi precisava, se ele foi encontrado no meio de um pasto, apacentando as ovelhas, ele precisava fazer aliança com outros reinos, aceitando mulheres como moeda de troca? Só que era necessário, né? Para a história, para que a Bíblia viesse ser narrada, para que a Bíblia viesse apontar os erros, para que através de Jesus viessem os consertos, as ilegalidades, as imoralidades, aonde todos fechariam as portas, que as pessoas parassem de olhar para o homem, mas olhar para Jesus. Sabe como que você aprende? É sentindo na pele o que é amor, o que é paixão, o que é carência, o que é mentira. Você tem que passar pela capacitação. Você tem que aprender que o amor de Cristo, ele é real, ele é verdadeiro pelos pecadores. Isso não tem quem vai mudar a verdade. Porque por mais que a pessoa seja um pecador, o Senhor a ama intensamente. O amor do Senhor é muito mais pelo pecador do que pelo bonzinho, pelo perfeitinho. Porque pelos perfeitos o Senhor não teria se sacrificado na cruz do Calvário. Em compensação, nós, o que nós sacrificamos por Jesus? Nada. Nós olhamos para Jesus e dizemos: Senhor, não aguento mais. Eu não suporto mais. Senhor, esse fardo está tão grande. Essa cruz está tão pesada, eu não estou aguentando. Só que a cruz foi você que pegou. O fardo foi você que pegou. Não foi Jesus que colocou na sua vida. Você preferiu buscar nos maus caminhos. É como se diz, nós plantamos e nós colhemos tudo o que nós plantamos. Às vezes, tem tantas pessoas que estão tentando sair de um relacionamento tóxico, de um relacionamento que não existe mais, mas a pessoa tem que estar ali. Ela tem que suportar se ela quer sobreviver. Porque quando ela decide sair fora, é o que nós ouvimos nos noticiários. Hoje nós vemos uma data que está sendo comemorada
por tantos, com juras de amor, que além de estar jurando para uma que ama, já está com o olho em outra. Já está com olho e com desejo em outra. Aonde está entrando a contaminação. Aonde já está entrando a destruição. O amor, ele é paciente. O amor, ele não acaba. O amor, ele não morre. O amor permanece vivo todos os dias. E nunca queremos o mal de quem amamos. Quem ama, jamais quer que o mal aconteça àquele ser amado. Quem ama, busca e sente o amor que Cristo sente por nós. Que é um amor que Ele completa o nosso ser, que Ele faz o nosso coração sentir paz. Paz. Sabe o que é o amor de Cristo? O amor que você pode, quando você ama verdadeiramente uma pessoa, você tem paz. Você não precisa buscar mais nada. Você não precisa procurar ninguém, porque você já sabe quem é o amor que você busca. E esse amor está em Cristo. Porque se é Cristo que te coloca dentro de ti um amor verdadeiro, esse amor não vai morrer nunca. Esse amor vai permanecer pela eternidade. Esse amor vai ser eterno. Ele é perpétuo. Ele é para glória. Ele é para honra. Ele não é para desonra. Ele não é para o momento de prazer. Ele é um amor sustentável, que a pessoa tem todas as qualidades para retribuir e constituir uma família no verdadeiro amor. E aonde que eu vou encontrar esse amor? Em Cristo Jesus. Porque Ele é a rocha que você vai afirmar o alicerce da tua casa. Ele é a videira que vocês serão enxertados para a glória dEle, para a honra dEle. Que vocês vão olhar um para o outro. E vai ter, às vezes, aqueles dias que amanhece meio, parece que chuparam limão azedo, sabe? Meio azedo, mas por 5 minutos, tudo passa. Porque as pessoas têm que ter um equilíbrio. O Senhor sabe unir, sabe, cada laranja com a sua metade. Mas o problema é que as pessoas não buscam no Senhor. Busca nas idolatrias, nas mentiras, no engano, na simpatia, na feitiçaria, nas novenas. Se Santo Antônio, ele é o santo casamenteiro, por que ele não casou? Ele não é o santo, ele não é o santo casamenteiro? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quantas novenas eu fiz? Quantas novenas? E ainda socava o pau de Santo Antônio. Sabe o que eu trouxe para minha vida? Maldição. Maldição, porque tudo que eu vivi foi ilusão. Tudo que eu vivi. Eu vivi uma paixão. Eu não me casei. Eu sou solteira. Eu vivi uma união que gerou fruto. Gerou. Só que hoje, o que tem gerado dentro de mim é a decepção. Porque eu levei a sério, mas não me levaram a sério. O amor é paciência.
O amor é respeito. O amor é tolerância. O amor é um aprendizado que você não aprende em qualquer lugar. Você simplesmente sente. Mas quando eu amo a mim mesma, que eu não quero mal para mim, eu não faço mal para o outro. Mesmo que a paixão, porque não é amor, é paixão. Paixão momentânea, paixão que te cega, paixão que te ilude. Mas eu precisei passar por tudo isso para ter conhecimento do verdadeiro amor. Pois não falo apenas do que é verdadeiro e do que é falso. O verdadeiro, o amor, é algo que nunca acaba. O amor, ele é algo que te traz uma paz dentro, uma paz, algo que muitas pessoas não... Olha, só se você amar mesmo para você entender. Porque quem ama não mata, quem ama não destrói, quem ama não busca a destruição do outro. Quem ama busca andar junto, lado a lado. Como se o Senhor nos fez da costela do homem para nós andar do lado, não para que nós andássemos, no pé e nem na cabeça, mas do lado. É companheirismo, é respeito, é andar um do lado do outro. Mas quando não existe respeito, não existe união, não existe nada. Existe, como se diz, algo que é convivência. Porque não é companheirismo. Quem anda com o companheiro e a companheira nunca vai buscar nada para fora de casa. Eles sempre vão andar junto, passar pelas provações, que são as dificuldades, mas em orações, na presença do Senhor. Não um dizendo que serve a Deus de qualquer maneira, enquanto o outro vive a promessa com o Senhor, vivendo em verdade. Cada um não tem como andar dois juntos sem o Senhor. Não tem como alguém encontrar alguém se o Senhor não estiver junto. É o cordão de 3 dobras que une e nunca se separa, porque só a morte seria que separasse. Mas quando isso, na hora que você vai fazer os seus votos no teu casamento, quantos já quebraram essa aliança? Quantos casaram apaixonados e depois viram que aquilo ali era mentiroso, era um engano? Porque ninguém vê a cara, como se diz, né? Quem vê cara não vê coração. Eu só sou boazinha quando me agrada, mas quando me decepciona, eu mostro quem eu sou. É como... é desprezível. É desprezível ver. É a mesma coisa. Quantos filhos têm uma data comemorativa, que é o Dia das Mães? Que data que é para machucar alguém? Uma mãe que tem um filho que não respeita. Que Dia das Mães é esse que não há respeito? E aqueles que tinha sua mãezinha e não tem mais, é o dia mais doloroso. São datas
comemorativas que não tem significado algum, porque é só dor, só tristeza. O Senhor criou todos os dias. Todos os dias é o dia do Senhor. Todas as horas, todos os momentos. É o dia do namorado, é o dia das mães, é o dia, todos os dias. Você quer comprar um presente, você quer comprar uma lembrança. O Senhor, você vai fazer oração todo dia. Você vai entrar na presença. Você não precisa ter uma data para você agradar alguém. Você tem que dar o melhor que você tem. Você tem que dar o teu amor, o teu carinho, o teu respeito, que você não compra em nenhuma loja. Isso é caráter de Cristo. Isso é caráter. Pessoas se destroem por causa dessas datas, porque querem comemorar o dia e pega qualquer pedra de tropeço e traz para a vida, de alguma maneira, para se autodestruir, para mostrar para o outro que é capaz, que pode, só para dizer: eu tenho um namorado, eu tenho uma namorada, para mim não passar esse dia sozinho. Quantas pessoas olha para trás e vê que tudo isso é mentira, é ilusão. Quantas pessoas são capazes de reconhecer que o Senhor está me capacitando a entregar nessa live? É verdadeiro. Quantas pessoas caíram na ilusão? Quantas pessoas se autodestruíram por causa de uma data maldita? Porque isso não é dia de bênção, é dia de maldição. Dia de bênção é todos os dias. Quando você olha para tua esposa, que você vê que ela não tá bem, que ela não tá legal, e você cuida dela, você traz uma flor, você traz uma rosa, ou você traz qualquer coisa, você olha e você fala: eu vou levar para minha esposa. Eu tenho que, não é esposa, é mulher. Mas é assim que todos dizem: é minha esposa. Mas é sua mulher. É seu marido. Nossa, eu fui em tal lugar. Eu vi isso aqui, a cara do meu marido, eu vou comprar. Não precisa ter dia para você dar algo de valor para alguém que você ama. E esse algo de valor não precisa ter um valor em moedas, em dinheiro, em status, mas ele é no secreto, é todo dia. E vocês, mulheres, que têm um varão valoroso, guarda ele e não fica falando para suas amigas. Guarda o teu varão valoroso só para você. Não fique falando: ele faz isso, ele faz aquilo, porque aí a inveja vai entrar, a maldição vai entrar dentro do teu lar. E a mesma coisa, você que tem uma varoa valorosa, não fica falando para ninguém. Trabalhe de boca fechada. Não fale da tua vida íntima. Não fala da vida de vocês para ninguém, para que ninguém venha sentir inveja do que vocês têm. Porque se você é um varão valoroso, a sua mulher é uma varoa valorosa, guarde ela para você. Não para ficar vendendo para ninguém, querer cobiçar o que é teu, querer estar no teu lugar. Isso traz maldição para dentro da tua casa. Amigo, você não tem, você tem inimigo. Quando você, vou fazer um churrasquinho, vamos comemorar, você vai levar o cara lá para ficar de olho na tua mulher. Você vai levar o cara para ficar desejando a tua esposa. Que é assim que tem gente que fala, né? Você vai levar o cara lá dentro da tua casa, quer fazer um churrasquinho, reúne a tua família ali só, mais ninguém. Pai e mãe, filhos. Você não precisa de mutirão. Você precisa guardar a tua família no secreto.
É a mesma coisa, não leva a amiga para dentro da tua casa, que diz de que a amiga é amiga da onça. Sempre Satanás vai estar no meio para trazer a destruição, de alguma forma. Porque a maioria das pessoas não são felizes. A maioria das pessoas não tem alegria. A maioria das pessoas que são invejosas, elas não encontram o que você tem. Então guarde. Para de postar em rede social. Para de mostrar o que você tem para os outros. Guarda. Você tem uma vida boa, maravilhosa com o seu marido, com a sua mulher, guarde para vocês. Não fica mostrando, não fica recebendo maldição. Porque muitas pessoas não querem ver ninguém feliz. Porque elas não são. Ontem eu vi um vídeo. Gente, é um vídeo de feitiçaria para destruir um casamento que um irmão tinha colocado, postado, sabe? Porque ele estava fazendo uma oração para quebrar essas maldição. Aí ele colocou tal do enxumirim pimenta, que colocam o nome do casal dentro de um caixão e enterram e manda a maldição para destruir a tua casa, a tua família. Sejam imprudentes. Guarde a família, guarde o relacionamento, guarde, porque hoje você não vive num mundo onde você trabalha. Hoje as pessoas, elas querem tudo que o outro tem. Tudo. Porque ninguém é capaz de ter nada. Por isso que estão um saco vazio. Porque saco vazio e furado. Porque o Senhor está me mostrando, sabe aquele saco de estopa marrom? Que antigamente, né, a gente via muito, hoje quase não se vê. Aquele de furado embaixo. É riqueza, é tudo. Tudo, é um buraco. Porque a pessoa, ela está enchendo um buraco vazio. É um saco vazio. Um saco que não tem nada dentro. Porque tudo que constrói não enche o vazio. O vazio, o que é? A presença de Deus Pai, a presença de Deus Filho, a presença de Deus Espírito Santo e principalmente a presença de Jesus. Tudo que vocês forem fazer, consagre ao Senhor. Consagre a vida de vocês a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Consagra a sua família a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Consagra teus filhos a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para que vocês venham colher o melhor fruto. Que esse fruto só vem da videira de Cristo. Não é de qualquer árvore. Não é de qualquer lugar, não é uma caixa de uva que você vai comprar. Isso é espiritual. Isso é espiritual. Tira a idolatria de dentro de vocês. Tira o que afasta a presença do Senhor. Tira tudo aquilo que não é agradável ao Senhor. Tudo que não agrada ao Senhor tem que ser tirado. Gente, tem tanta maldição. Vocês não têm noção o que é maldição nessa terra. Vocês não... Pela vida que vocês levam uma vida normal. Porque vocês não têm um comprometimento com o reino. Porque vocês não se dedicam ao mundo espiritual, né? Que é o conhecimento divino. Vocês andam segundo todo o dia a dia, o teu cotidiano, uma vida, sabe, que repetitiva,
tudo igual, né? Nada, tudo. Ah, eu vou em tal lugar, vai, pode ir. Aí eu vou, vamos, porque vocês não estão na presença. Porque quando vocês estão na presença, para você colocar o pé para fora da sua casa, você tem que pedir permissão para o Senhor. Sabia disso? E é algo que nós não pedimos, que nós esquecemos. Nós estamos preocupados em sair. Nós não estamos preocupados na segurança. Então vamos. Vamos para cá, vamos para lá. E tudo isso é experiência espiritual que eu tenho. Não vem a experiência terrena, mas é espiritual. Para que vocês entendam que tudo que vocês forem fazer, fale com o Pai, pede orientação, pede direção. E muitas das vezes vocês vão ouvir um não do Senhor. Em vez de um sim, vocês vão ouvir não. Por quê? Para ver se vocês realmente são obedientes ou não. O não do Senhor é para ver se você está nele ou não. Para ver se você vai respeitar o direcionamento que ele tem te dado, que ele tem te capacitado. Em tudo nós vamos ouvir. Só que eu tenho visto, pessoas estão se esquecendo que nem tudo para nós é permitido. Nem tudo. Pode ser para os outros, para nós não. Se nós queremos viver realmente a salvação, nós devemos nos posicionar como verdadeiros cristãos. Mas Jesus ia na festa, Jesus ia em casamento, Jesus fazia isso. Ele ia porque ele estava lá para fazer milagre. O Senhor usava cada lugar que ele entrava, não era para ele ser ter apenas uma recepção de um convidado de honra. Ele estava lá para fazer um milagre, para deixar um testemunho para nós. Em todos os lugares que o Senhor entrou e ele fez o milagre, porque se ele não tivesse o casamento, eles não davam como se diz, o melhor vinho no começo, que eles, davam o melhor vinho que eles tinham e deixavam o pior para depois. Porque o pior, as pessoas já estavam tudo embriagadas, elas nem sabiam que elas estavam bebendo. E como acabou o vinho, acabou. Só que o Senhor quis fazer o que com aquele vinho? Ele tornou aquele vinho mais saboroso e melhor. Então, em todas as festas de casamento, eles davam o melhor e para o final o pior. E nesse casamento que o Senhor Jesus estava, ele deu o melhor vinho. Qual seria o melhor vinho? O suco da uva. O Senhor fez o suco. Ele não era um vinho, era um suco. Ele não tinha álcool, ele tinha sabor, como um suco. O Senhor estava naquele casamento para fazer um milagre, para mostrar que aqueles não iam ficar embriagados naquele dia, aqueles não iam tomar aquele vinho pior que tinha, para ficarem embriagados, para fazer confusão, para trazer, briga, porque hoje o que mais nós vemos, em vez de festividade, nós vemos escândalo, nós vemos briga, nós vemos morte, nós vemos desavença, nós vemos tudo, porque não tinha o suco, tinha bebida alcoólica. As pessoas pegam as traduções da Bíblia e elas traz a interpretação do jeito que elas querem. Aí o povo compra, mas Jesus fazia. Jesus podia. Por que eu não posso? Porque você não é Jesus. Davi podia ter um monte de mulher. Por que eu não posso? Porque você não é Davi.
Você não vem da linhagem dos pecadores, não, vem. Vem da linhagem dos pecadores, porque você é um pecador. Só que precisava ter essa linhagem para nascer Jesus, para quebrar todas essas maldições. Maldição hereditárias. Maldição hereditárias. Já ouviu falar? Maldição hereditárias, que seriam quebradas sobre a futura descendência de Jesus, aqueles que seriam comprados e selados pelo sangue do Cordeiro lá da cruz. A transformação, né? Tudo é para mudança, não é para pior. Porque se fosse para pior, Jesus tinha corrompido. Mas ele quis mostrar que se ele conseguiu, nós também conseguia. Ou nós conseguiria, através dele, suportar todos os pecados, todas as perseguições, tudo aquilo que nos levaria a uma morte eterna. Quando nós vemos tantas histórias de amor, mas quando nós vemos ela na profundidade, nós vemos que aquilo ali era algo que precisava acontecer para poder mudar e salvar vidas. É tudo para salvar vidas, para trazer vida. Toda a palavra da Bíblia, ela vem como vida, da mesma maneira do rei Ezequias. Ele não estava... Isaías foi falar para ele que ele ia morrer. Ele entrega a profecia e vai embora. Põe tua casa em ordem porque vai morrer. Ele vira para a parede, ele chora. Ele fala com o Senhor, ele confessa provavelmente todos os pecados. Ele começa, o Senhor, no mesmo tempo, já fala para Isaías voltar, porque ainda está no pátio. E falar que acrescentaria mais 15 anos. Quer dizer... Tudo isso é uma transformação de vida, que é o que o Senhor quer, que coloquemos a nossa casa em dia, para que nós venha estar selado com o sangue do Cordeiro, mas que nós venha viver realmente uma vida santificada, para que nós venha passar pelos processos e estar com Cristo na eternidade. Ou nós fazemos isso, ou nós perdemos o que é de maior valor. Porque perder é algo que todos já estão acostumados. Só que você perde hoje, ganha amanhã. Mas a salvação não. A salvação perdeu, Playboy. Vou dizer assim, sabe? Você perde. Falando palavras torpes, eu estou falando. Porque esse é o vocabulário que vocês entendem, né? É o vocabulário do engano. É um vocabulário que vocês querem ouvir. Então vocês perdem hoje, compram outra coisa amanhã, substitui tudo. Vocês substituem tudo. Por isso que hoje não há valor em nada. Porque ninguém valoriza o que é valioso. Agora, a salvação, essa daí não tem negociação, não. Essa não tem como você comprar em lugar nenhum. Você vai ter que se posicionar para que você faça parte dos 144 mil que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Para você passar nisso, você vai padecer. Você vai ter uma vida para que você veja o sacrifício que o Senhor passou na cruz para você dar valor nele. Você não vai viver uma vidinha de boa. Você vai viver uma vida amarga, de dor, para você entender e aprender. Quanto mais rápido você aprende, mais rápido você tem consciência do valor que Cristo tem, aí você vai viver
mais sossegado. Mas se você não quer ouvir, fazer o quê, né? Aí o Senhor vai dizer, aparta-te de mim, que eu não conheço. Ah, mas eu fiz tanta coisa, Senhor, eu fiz obra, eu curei doentes, eu fiz a obra como o Senhor me ensinou, eu vesti os que estavam nu, eu dei de comer aqueles que estavam famintos, eu ajudei a viúva, eu ajudei o órfão, Senhor, eu fiz tudo. Aí o Senhor já vai mandar, sai pra lá, maldito. Você fez por tua própria vontade, porque o que era para você fazer em obra da minha obra, você não quis ouvir, você não quis reconhecer que estava errado. Você não quis reconhecer que tudo que você estava fazendo era para o teu próprio ego, mas não era para a minha glória, era para a sua. Aparta de mim. Aparta-te. É colocada, como o Senhor não me deu a palavra, mais uma vez vou mostrar, ó, palavra fechada. E eu sou péssima de memória para guardar tudo, né? O Senhor nos deixa meio lesado para guardar a memória, assim, para que a gente entenda que não somos nós, mas é Ele. Quando você faz a obra para o Senhor, você não está esperando receber lucro, você não está esperando receber nada. Sabe o que você está esperando receber? Paz, alegria. Você ter dias de felicidade, para que você venha viver o Salmo 126. Porque quando nós... Aí agora posso. Ô glória! Ô glória, Senhor, que bênção! Louvado seja o Senhor, Arabaxuia mãe. Aí sim, aí é bom, né, gente? Quando o Senhor dá a palavra é maravilhoso, né? Porque tem pessoas que querem ouvir a palavra, né? As pessoas não querem ouvir a verdade, querem ouvir a palavra. O que o Senhor fala não importa. O que importa é a palavra que vem. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. O Salmo 126, Deus é louvado porque fez retirar do cativeiro o seu povo. Então, é essa frase, é esses dois versículos que nós sonhamos em viver. Quando você está vivendo numa vida de verdade com Cristo. Você espera, você aguarda esse dia e o Senhor diz, não tenha ansiedade. Só que o processo é tão doloroso, é tão... Alguém pode olhar para mim aqui, alguém pode dizer que eu estava chorando antes de eu pregar essa live? Claro que não. Porque o sorriso não vem de mim, vem do Espírito. A tristeza que estava no meu coração, a dor, o processo, eu pedi para o Senhor. Como que eu ia pregar a live? Eu não estava em condições. Porque eu não conseguia parar de chorar. Só que quando você toma o cálice da verdade, da obra verdadeira do Senhor, o Espírito Santo faz com que você sorria. Mesmo quando você, dentro de você, parece que está tudo destruído. Mas a sua aparência é essa, um sorriso, parecendo que eu estou alegre, parece que eu estou vivendo uma vida de felicidade, parece que a minha vida é só alegria. Mas o Senhor carrega o odre, Ele carrega o odre das minhas lágrimas.
É Ele quem responde todas elas. Quando você olha para pessoas que andam junto com você e elas não aceitam ouvir o que você tem para entregar, quando o Senhor te usa para que elas venham ser salvas, para que elas recebam essa salvação, para que elas venham receber do Senhor salvação eterna. É uma palavra de amor, é uma palavra, mas as pessoas estão tão cegas, incrédulas, que elas não ouvem. Aí o diabo fala assim, ó, tá te tormentando. Ó, tormenta aí, ó, louca, ó, louca, ó, louca, ô, louca, você tá atormentando. E quantas pessoas pensam assim? Quantas pessoas pensam assim? Só que são dos loucos que vem a salvação. É como se diz daqueles que dizem, aí tem demônio, é um endemoniado, como disseram para Jesus, é o que vem a salvação. São de pessoas como eu, que aquele que crê verá a glória do Senhor e receberá o seu galardão para a vida eterna. Talvez ninguém imagine como o processo é tão difícil por causa da desobediência, gente. Quando nós não obedecemos e quando pessoas estão no nosso barco como Jonas, que Jonas não obedecia, não queria o chamado, Jonas não ouvia que era para ele ir para Nínive e entregar o que o Senhor tinha para entregar, mesmo que ele fosse envergonhado, como ele foi, porque o Senhor salvou, mas depois nós vemos em Naum que o Senhor rejeita e ele destrói Nínive. Mas Jonas não quis, ele foi, entrou numa embarcação, fugiu, né? Ele fugiu, foi para outro lugar, que eu esqueço agora, eu tô tentando lembrar o nome do lugar que ele pegou para Tarso, se eu não me engano, ele pegou para Tarso a embarcação e saiu da rota que o Senhor tinha posto e ele foi jogado. Depois daquela tribulação dentro daquele barco, cada um orando para o seu santo, e eles acabam perguntando para quem que é o que ele serve, quem que é o santo, quem que é, e ele fala que é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E eles pedem, aí ele fala, sou eu que estou trazendo essa tribulação. Ainda bem que ele reconheceu, né? Que a embarcação estava sofrendo, me lança fora desse barco, me tire desse barco para que vocês sejam salvos. E Deus manda uma baleia e engole, e ele ali dentro, 3 dias, 3 noites dentro daquela baleia, é que ele resolve falar com o Senhor e fazer a vontade. Mesmo que depois ele fica decepcionado por ele ter passado por tanta coisa para entregar uma palavra que era a destruição e se torna em bênção para aquele povo. Então não importa o profeta, o que ele diz, o que ele fala, o que importa é o que vocês ouvem, o que importa é que vocês ouvem a voz do Senhor e faça a diferença. Muda os maus caminhos, muda, transforme a tua vida, transforme, para que vocês venham ser abençoados. Muitas pessoas hoje estão vivendo uma vida. Eu tenho que passar pelos processos, porque se eu não passar pelos processos, eu não tenho entendimento para chegar na live.
Porque às vezes o Senhor fala comigo através da palavra e eu não consigo entender. E eu só vou entender quando ele faz eu sentir dor. Aí eu sinto a dor. Ah, agora eu compreendo. Ah, você entendeu? Então tá bom. Porque quando o Senhor falava para mim calar minha boca, na verdade eu tinha tido um encontro com o Senhor e o Senhor tá mandando me calar. Eu não era para mim falar, e o Senhor me entregava. Tiago 3, Tiago 3. E eu lia, e eu não entendia, que era a minha língua, que era para mim calar a boca, que era para mim fechar minha boca, que era para mim ficar quieta, que tudo aquilo que saísse da minha boca podia vir como maldição para minha vida, como destruição, como atraso de vida, como eu entreguei para vocês. Aí, como eu não ouvi, eu profetizei, né, que eu queria bater a cabeça na parede, eu não vou falar a palavra, e quando foi à noite aconteceu. Levei um tropeção, enfiei a cabeça na parede, só sei que parecia que eu estava ouvindo, a minha cabeça girando e eu só ouvia assim, entendeu agora, Tiago 3? Tudo que sair da tua boca, você vai sentir. Então eu aprendi. E quando eu não posso abrir a boca. Eu tenho que ficar quietinha. Porque quem está no controle não sou eu, é o Senhor. E tudo isso serve para quê? Como um aprendizado para a minha vida e um aprendizado de exortação para a vida de vocês. Que vocês aprendem. Se vocês têm uma vida boa, cala ela. Passa um zíper. Ninguém precisa saber como que está a vida de vocês. Sempre passa, fecha o portão da tua casa. Não deixa qualquer pessoa entrar, não vai abrindo as portas, não deixa ninguém entrar dentro da sua casa, não deixa ninguém ficar sentando, pessoas desconhecidas, ou às vezes até mesmo da própria família. Às vezes não é os de longe, é os de perto, que vai só para jogar maldição. Às vezes é os irmãos de José que tá lá dentro da sua casa, querendo o que você tem, te amaldiçoando. Quantas pessoas passam por isso? Ai, mas eu não sei, minha vida não anda, tá tudo parece fora do lugar, tá tudo quebrando, tá tudo queimando, tá tudo realmente. Claro que tá. Você recebeu maldição dentro da tua casa. Você quer o quê? Aí a inveja vem, né? Porque o que mais tem é invejoso. O que mais tem. Ah, como é que pode? E sempre vai haver alguém para jogar algo sobre a tua vida. Sabe? Se você pode, se você tem condições, sabe? Não deixa ninguém entrar, ninguém. Fecha a porta da tua casa para que você viva bem, porque a palavra do Senhor nos fala que quando ele manda o Abraão sair do meio da parentela, da família dele, era porque Deus queria honrar ele no secreto. O Senhor queria dar honra para Abraão, não era no meio da parentela dele, era fora da parentela. Porque no meio deles, o que Deus ia fazer na vida de Abraão ia levantar inveja. Mas mesmo assim, Abraão, ele peregrinou, ele errou, ele entrou aonde não era para entrar, ele não confiava em Deus. Posso falar isso por experiência própria, porque muitas das vezes eu acabei não ouvindo a voz de Deus e tendo que pagar preço por falta de obediência, por falta de entendimento. A história de cada um que está nesse livro sagrado é para vocês refletir, é para vocês ler e trazer como testemunho de vida, para vocês não fazer igual, para vocês ouvir a voz do Senhor e obedecer, porque é assim que vocês vão conquistar a Jerusalém celestial.
Não é você ficar parado contando a tua vida. Os testemunhos são contados para a glória de Deus. E se tiver algum invejoso, o Senhor repreende. Aonde tiver um espírito de inveja, quando você está testemunhando, é repreendido. Mas você tem que estar na santidade, você tem que estar com comunhão com o reino, para que isso não caia sobre ti. Pensa que é fácil entregar as lives aqui? Tem muitas pessoas aqui que não estão nem aí pelo que eu estou falando. Mas tem outras pessoas que queriam ter o que eu tenho. Tem pessoas que queriam carregar o que eu carrego. Quer carregar? Se posicione. Se coloca na presença. Vai, ouve a voz do Senhor. Ouve, seja chamado de louco. Seja desprezado, seja maltratado. Seja. Para de ser agradável a todo mundo. Para de querer agradar as pessoas. Sabe? Agrada ao Senhor. Que aí você vai ter. Só que você vai ter. Porque quem conhece o mundo espiritual e não carrega o espírito e não se posiciona, não sabe. Porque não adianta estar na presença do Senhor apenas. Às vezes eu questiono o Senhor. Senhor, por que é assim, assim, assado comigo? E por que que os outros levam uma vida de qualquer maneira? E mesmo assim o Senhor está usando? Porque você não é todo mundo. Você tem um chamado específico. Eles têm outro chamado. Quando eu entro aqui e eu entrego o que é abominável ao Senhor, é porque para vocês entender que outros vão entregar a mesma coisa, mas vai estar andando uma vida totalmente diferenciada. Só que vocês vão querer receber as bênçãos daquelas pessoas, mas vocês não vão querer receber a palavra que vai ser para edificação de vocês, para transformação, para salvação. Claro que não, vocês vão querer as bênçãos. Tão gostoso, né? Receber uma palavra de bênção, mas quando Deus dá a bênção, Ele dá a aprovação. Não se esqueça disso. Quando você sonha em conquistar uma casa, ter tua casa, você não vai receber a tua casa apenas. Você vai receber a tua casa, mas você vai receber a aprovação. As provas, você vai ter que passar. Quando você consegue um carro, algo, você vai ter que passar por provação. O carro vai estar defeito. O teu carro pode não ser o carro mais caro. É um carro que, como se diz, né? É um carro mais velho. Mas só que mesmo teu carro sendo velho, hoje vale mais do que um novo. E o teu carro vai ter mais inveja, depende do jeito que você cuida dele. Aí eu bati o carro, você bateu o carro porque o invejoso colocou o olho e queria ter o carro. Se for uma pessoa que olha e não tem inveja, nada acontece. Mas com o invejoso, sim. Vocês têm que colocar na vida de vocês o que vem acrescentar. Porque tudo isso que eu estou falando é o que é material. Agora imagina para você conseguir o espiritual. Imagina como que é difícil você conseguir receber o celestial, que é a salvação eterna. Porque aí não é só pessoas que estão sendo levantadas. Porque não é lutar contra a carne e o sangue. É lutar contra as potestades. Pessoas que dão legalidade, que serão usadas para poder trazer para você atraso, impedimento. Pessoas como foi com Moisés. Aquelas pessoas foram levantadas porque ele
Só que olha o que o Senhor está me falando, Ele está me revelando. Moisés, não é só pelo fato dele ter desobedecido, ele estar irado de ter batido 2 vezes na rocha. Não se esqueça que Moisés, antes de sair do Egito, ele matou uma pessoa. Ele foi um assassino. E como diz que tudo aquilo que nós fazemos tem um preço. Às vezes, por mais que ele estava fazendo tudo, Deus deu para ele o povo todo de Israel para ele ser o libertador. Deus deu vários livramentos para Moisés. Moisés, ele viveu, ele pagou o preço, 40 anos no deserto, vivendo longe de tudo, mas mesmo assim, por que Satanás, o anjo Miguel, teve que vir brigar com Satanás pelo corpo de Moisés? Por causa da morte. Por causa da morte daquele soldado. Porque ele matou. Então, quantas vezes nós vamos precisar entender a Bíblia? Não é diferente tudo que vocês já ouviram? Para mim também. Porque é pelo Espírito, não é por mim. Eu nem estou na palavra. Eu não estou. O Senhor, ele garante. É por isso que ele envia os seus servos, as suas servas, aonde tem alguém que cometeu algum crime, cometeu qualquer coisa, para que o Senhor venha fazer a transformação na vida daquela pessoa. É oração. Como se diz, né? Hoje o Senhor usa as pessoas como um anjo. Aqueles que estão em espírito, aqueles que realmente estão dispostos a entregar a vida para o Senhor, para salvar a vida de outras pessoas, que nem valor para elas às vezes dá. Mas tem aquelas pessoas que são os improváveis, que o Senhor tem um encontro, o Senhor resgata das cadeias diabólicas, que é a cadeia da perdição, a cadeia da destruição. O Senhor vai lá e arranca, o Senhor liberta, o Senhor salva. Tudo que vocês que assistem a minhas lives não sabe, eu vou dizer. Vocês estão aprendendo a conhecer a verdade e não o engano. Aqui, o Senhor, Ele capacita para que seja entregue à vontade dEle, não a mim. Se eu tivesse em mim, vocês podem ter certeza que eu ia fazer uma live totalmente diferente. Era algo carnal. Algo que não vem para acrescentar nada, vem para destruição. Porque nós somos carne. Mas eu sou carne. Mas o Senhor é o Espírito. É o Espírito Santo de Deus que capacita para que aquele todo para que todo aquele que crê receba a sua salvação e a sua transformação, porque não somos nós, mas é o Senhor. E que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, por todos nós nessa tarde, fazer a diferença, Senhor, transformando caráter e coração. Que o Senhor venha trazer a nós
tudo aquilo que nós sonhamos, tudo aquilo que nós desejamos e almejamos, que esteja no teu querer e na tua vontade, e na tua vontade, que seja feita a sua vontade, e não a nossa, porque a nossa é falha, a nossa não vai acrescentar nada de bom, e com o tempo nós vamos acabar sendo pegos pelas mesmas ciladas que nós caímos. Porque muitos de nós caímos em ciladas armadas para poder nos envergonhar, para poder nos destruir, para fazer com que o nome do Senhor seja envergonhado. Por isso que não importa o que pensem, o que falem, o que digam, se debocha, se zomba, eu não me importo, porque eu sei que eu realmente estou vivendo o sobrenatural com o Senhor. E eu sei que Ele, Arabassuriá, que tem se levantado por mim, muitos serão tocados por debochar, por zombar, e vai ser pela espada do Senhor. Não vai ser por mim, porque eu não desejo mal nem para uma mosca. E olha que incomoda, né? Eu não desejo mal, porque eu sei que quando eu desejo mal, ele retorna. Tem a lei do retorno, né? Tudo que você lança, volta. Efeito ioiô, vai e vem. Então, tudo que você faz, você terá retorno. Eu só peço ao Senhor que o Senhor abençoe vocês, com as mesmas bênçãos que todos têm me abençoado, que tudo aquilo que vocês profetizam sobre a minha vida, que o Senhor venha abençoar vocês 2 vezes mais, de todas as bênçãos, lançada e proferida pela boca de vocês. Que as bênçãos do Senhor, o Senhor disse para Abraão, né? Aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados, aqueles que te abençoar será abençoado. Então é mais ou menos isso que acontece. Se vocês me amaldiçoam, zomba de mim, vocês serão zombados. O que vocês desejarem a mim vai cair sobre cada um. E sabe o que eu fico triste? Porque eu não quero que vocês passem por isso. Eu não quero. Eu não quero. Porque quando eu zombei, quando eu falei uma palavra, eu paguei o preço, sabe? Da palavra da minha boca. É muito triste quando nós julgamos os outros. É muito triste você ver pessoas andando numa vida de maldição. É muito triste você ver aquelas pessoas que falam, que, sabe, elas sendo amaldiçoadas, elas colhendo a maldição, você vendo elas sofrer e você não pode falar nada. São pessoas que o Senhor trata para que elas venham reconhecer que tocou no ungido do Senhor. No ungido, numa ungida, quando fala isso, muita gente zomba, que ungido, que nada, o Senhor não faz nada. Você não sabe. Quando menos espera, a pedra passa, porque o teu teto é de vidro. O teu teto não é de ferro, é de vidro. Aquilo volta. Olha, eu quero terminar a live, mas eu tenho que continuar falando porque o Senhor está permitindo que eu fale. E o Senhor confirma que Arabaxu Yanai, que é para avisar os desavisados, não toque na menina do meu olho.
Não toque na menina do meu olho, porque aquele que toca na menina do meu olho sentirá o peso da minha mão. Não toque na minha rosa. Não tente tocar na minha rosa. Não tente usar qualquer tipo de palavras de maldição. Não tente zombar. Não tente e não faça nada que vocês se arrependerão depois. A minha menina, ela não pode ser tocada. Porque ninguém vai tocar na menina do meu olho. Assim diz o Senhor. Ninguém tocará na menina do meu olho. Mas eu tocarei em quem pensar ou tentar fazer algo contra ela. Pois será esmagado com o meu Araicalabachúria, com os meus pés. Será esmagado. E não é com a mão, é com os pés do Senhor. Aquele que toca, aquele que fala, verá se cumprir nessa terra tudo e todos que têm se levantado para denegrir, para falar mal, para zombar, para fazer com que ela, como escarnecimento, diz o Senhor, como escarnecem o meu nome, está escarnecendo. E o preço será pago. Porque está tocando é no espírito. Não está tocando na criatura. Está tocando no espírito que habita na criatura. Saibam que esses são os que eu abrirei, abrirei a sepultura para serem enterrados, para que nunca mais abre a boca para tocar na menina do meu olho. Assim diz o Senhor. Por isso que é o pé que ele vai esmagar. Você, que está assistindo essa live, que faz parte da corja, que faz parte dos escarnecedores, que tem escarnecido a menina do meu a menina do meu olho, você será uma testemunha para dizer: não toque, não toque, não toque, porque eu vi o que acontece quando escarnecemos o nome dela. O Senhor vai trazer honra para a menina do olho dele. E você será uma testemunha para que venha dizer para todos os escarnecedores: não toque, porque eu vi, eu testemunhei o que o Senhor disse através da boca dela. E aconteceu. Porque o Senhor não vai te dar paz. O Senhor não vai te dar paz. Nem dia e nem noite. Para que você nunca mais fique zombetando. Porque você está aqui, e essa palavra eu não consigo falar de novo, Senhor. É uma pessoa que fica bisbilhotando, uma bisbilhoteira, para sentar na mesa e ficar escarnecendo, para ficar zombando, para ficarem rindo. O Senhor faz eu ouvir as risadas, o Senhor faz eu ouvir as risadas, só que você será
a testemunha do pé dele, o que ele fará nessa terra. Ele não me faz te ver, para que eu não saiba com quem que eu Carabassuri Alamanai que ele está falando. Mas você sabe que o Senhor está falando com você. Que você fica carregando o leve trás. Você fica falando exatamente para ficar zombando, junto com os zombadores, com os escarnecedores, que zomba da menina do Senhor. A menina do olho dele, corrigindo. Você verá, para que nunca mais você reganhe esses dentes, o Senhor está dizendo. Sabe quando tem tanto no Salmo 41? Deixa eu dizer para você entender que é com você que ele está falando. Deixa eu ver se é no 41 ou no 42, né? Acho que é o 42. Ô Senhor, faz isso comigo não, Pai. Que o Senhor está falando, não tem nem coragem de dizer, gente. Meu Deus. Bom, eu vou dizer, né? O Senhor mandou eu dar, eu vou dar, né? É o 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor livrará do dia mau. O Senhor livrará e conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não entregarás à vontade dos seus inimigos. O Senhor sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas sua cama na doença. Eu dizia, Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti, e os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele? E perecerá o seu nome. E se algum deles vem ver-me, diz coisas vãs no seu coração, amontou a maldade em saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me aborrecem, murmura uma contra mim imagina o mal, dizendo, uma doença má se lhe pegou, pois que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Mas tu, Senhor, tem piedade de mim, levanta-me, para que eu lhes dê o pago. Por isto conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. Eu não imaginava que era isso que o Senhor ia falar. Às vezes, eu me surpreendo muito, porque eu tinha visto ha. E a palavra, o Senhor diz, vai no Salmo 41. As pessoas olham para mim, quem me vê,
Como teve gente que já falou, nossa, como você tá magro, como que você tá magra? E todos acham que eu estou doente. Acham e zombam esperando que eu morra. É por isso que o Senhor está falando. Falou, ha, ha, ha. Então ele se reúne e fica esperando que Deus é aquele dela, que Deus que ela tá pele e osso. Não é verdade? Pele e osso. Deixa eu dizer, às vezes nós precisamos ficar em pele e osso, mas estando na glória com Deus. Aonde nós estamos vivendo uma vida que realmente vai nos trazer benefício, enquanto o seu será a dor, será a tristeza, será a angústia. Eu deito e durmo em paz, porque o Senhor me dá uma paz para que eu durma, que quando Ele não quer que eu durma, Ele não permite que eu durma. Mas quando Ele quer que eu durma, Ele me dá. E eu durmo num sono, sabe, do justo. Enquanto você dorme no sono da tormenta. Em tudo que você diz, você contemplará o que o Senhor mandou entregar. Porque eu nem sabia, que o Senhor ia revelar isso a meu respeito. O que andam dizendo, falando ao meu respeito. Deixa eu dizer, muitas pessoas, às vezes, têm gordura, mas não tem saúde. E quem é magro e tá magrinho, tem uma saúde de ferro. Sabia disso? A gordura não significa saúde. O que significa saúde é a pureza. Porque quem carrega a maldade tá cheio de enfermidade. E quem carrega, como você diz, o saco de osso, né? Que você diz a meu respeito, o saco de osso ainda não morreu ainda? O saco de osso? Quando vai morrer o saco de osso? Deixa eu dizer, o saco de osso não vai morrer, querido. O saco de osso não vai morrer, só que você vai se surpreender com o que o Senhor fará na minha vida. Você viverá para contar, para nunca tocar numa ungida do Senhor e dizer as palavras que você tem dito. Não é verdade? Cá entre nós, né? Você não esperava que o Senhor ia falar com você, e muito menos eu, né? Porque o Senhor não me revela quem é você. Talvez o Senhor não quer que eu saiba, para que o Senhor sabe que quando eu vejo, eu fico muito triste. Como diz, né? Quem ri por último, e melhor. Aquele que ri por último é aquele um que chorou muito. Aquele um que carregou os seus feixes com lágrima. Mas eu sinto em te dizer, olha, é mais fácil eu ouvir sobre a sua morte do que você ouvir sobre a minha, tá? É muito mais fácil você ouvir, eu ouvi, né? Porque o Senhor me revelou e eu vou dizer o que eu penso. Só que eu tenho limite para falar. Não é o que eu te desejo. Mas você está plantando a semente que você vai colher. Você tocou na menina do olho do Senhor que eu nem sabia que eu era. Obrigada pela revelação maravilhosa que o Senhor me deu hoje aqui. De eu saber que eu sou a menina do olho dele. E para ser a menina, eu não vou me... Eu vou só dizer uma coisa para você.
É muito triste tudo isso, né? É triste. É triste. Quando você olha para alguém e você deseja o mal, você ri. Olha, eu vou dar só falar uma coisa para você. Eu não vou falar quem é a pessoa, porque ela nem tá mais entre nós, mas era da minha família. E eu sempre chamava a atenção dela por ela dizer isso. Ela falava assim: nossa, que mulher seca. Olha a secura daquela mulher. Parece um corpo seco. Eu ouvia muitas vezes essa pessoa dizendo isso sobre outras pessoas que passavam. E essa pessoa morreu, desnutrida. Essa pessoa, ela morreu totalmente desnutrida. Sem alimento, sem nada. E as pessoas que ela falava que parecia um corpo seco, que é o que você diz também, essas pessoas hoje estão com corpão. Essas pessoas, elas estão com corpão, elas estão vivas, elas estão vivendo com o corpo, com carne. Vivendo realmente. Enquanto essa, que eu falava assim, não fala isso não pode falar isso. Ah, mas tá mesmo. Então nós nunca podemos dizer coisas sobre a aparência de outras pessoas, seja gorda, seja magra, seja o que for, porque o que você não paga hoje, os teus descendentes vão pagar. Se Jesus voltando, ele vai tirar a igreja dele, né? Ele vai tirar o povo dele, os que são selados pelo sangue do Cordeiro. Então você, a tua descendência, vão todos ficar, né? Se você morrer ou não, né? Mas mesmo assim, você vai saber algo aqui que eu preciso deixar claro. Nós nunca devemos julgar a vida de ninguém. Nós nunca podemos falar de alguém, porque cada vida, ela é um filho de Deus. Mesmo que esse filho de Deus não viva numa vida totalmente em comunhão com Deus. Mas o Senhor sabe que aquela vida, ela tá endemoniada, que aquela pessoa carrega um demônio, só que aquele é filho dele. Pelas legalidades que deu, os demônios entrou, a incredulidade entrou, essa pessoa ela não tem noção do que ela carrega. Mas o Senhor, ele vê tudo, ele ouve tudo, ele sabe tudo. Às vezes essa pessoa, para você não vale nada, pode não ter valor algum, mas tem um valor imenso para o Senhor. Então toma cuidado, eu vou deixar claro aqui para todos. Pessoas que fazem bullying é preconceito, gente. Não é agradável ao Senhor. Seja a pessoa quem ela for, nós não devemos julgar nem a vida. Por mais que a palavra do Senhor nos entrega sobre prostituição, quando eu entrego na palavra que eu estou entregando aqui pelo Espírito, eu estou falando sobre prostituição, sobre todos os pecados que pessoas precisam ser libertas. Mas, se você vê uma mulher e ela for uma prostituta, você nunca pode julgá-la. Mesmo ela sendo, você tem que ter respeito por ela. Porque você não sabe qual é o caminho que ela passou para ela chegar ali. Você não sabe qual é o preço, qual é a dor que ela está pagando para estar ali fazendo o programa. Então não julgue. Seja quem for.
Seja quem for, para com essa mania de ficar julgando pela aparência das pessoas. Pelo Espírito de Deus, eu posso entregar o que Ele quer que eu fale, mas eu sei que eu não posso julgar a vida de ninguém. Eu não posso julgar aparência, eu não posso falar nada. Eu tenho que simplesmente abençoar essas vidas e orar por elas, para que elas sejam libertas. Nós nunca podemos olhar para o filho ou para a filha da vizinha, ou que seja, e nós não podemos julgar, porque quando nós julgamos, seja quem for, estando na presença ou estando fora da presença, você vai pagar. Agora, alguém que julga, alguém que está na presença do Senhor, só Deus e eu sei tudo que eu tenho passado, mas eu tô aqui, ó, para fazer a vontade minha? Não, para fazer a vontade dele. Para fazer a vontade dele, porque a minha vontade não vivo nessa terra mais. A vontade, os desejos de tudo que para mim, sem Deus, nada tem valor. Sem a presença de Cristo, sem a presença do Espírito Santo, nada tem valor. Porque o valor que eu busco não está na terra, está no céu. Então, se eu entro nessas lives de segunda a sexta, tudo que eu entrego, eu não estou entregando da minha carne, eu não estou entregando porque eu quero entregar, é porque eu tenho um compromisso com o reino. Eu não tenho um compromisso com os homens. Eu tenho um compromisso com o Senhor, que eu disse a Ele, eis-me aqui para fazer a sua vontade, e que a sua vontade seja feita, que diminua eu e cresça o Senhor. Eu não estou aqui para poder ficar ganhando like, porque se eu tivesse dependendo de like, eu nem estaria aqui. Se eu estivesse buscando reconhecimento humano, eu nem aqui estaria. Porque as pessoas não querem ouvir a verdade, só quer massagear o ego. Só querem olhar para si próprio e se achar visto, para se colocar em cima de um púlpito. Eu não estou buscando um púlpito, meus queridos. Eu não estou buscando nada, eu simplesmente estou obedecendo o chamado que eu rejeitei uma vida quase inteira. Eu rejeitei 50 anos, bem dizer, né? Quase, dá menos, né? Que desde que eu comecei a ter visão, era desde criança. Desde criança, eu vivia eu já era uma escolhida do Senhor e eu não sabia, mas eu fugia do que eu não queria viver de verdade. Eu fugia porque eu queria as mesmas coisas que vocês querem, é o prazer da carne, é satisfazer o nosso prazer, só que o prazer é imundo para o reino do céu, a não ser que estiver selado. Por isso, quando fala que não existe casamento, existe propósito de duas pessoas, que ela se encontra e nisso ela tem o cordão de 3 cordas, tá vendo? Agora que é eu, tá? Que o Senhor vai selar essas duas vidas para fazer uma obra para Ele. Não é casamento, é uma união. E que seja, às vezes tem pessoas que ela tem uma família, hoje ela é casada, ela tem um casamento que dura há anos, ela tem uma família estruturada, como que ela serve? Como modelo de família, para que o Senhor mostre, olha lá aquela família, aquele lá não é servo meu não, mas olha como ele tem se posicionado,
Olha como a família dele, ele tem honrado a família dele, porque a maioria das pessoas que diz servo do Senhor, não é todos, porque é uma meio a meio, né? Não honra a família, não honra marido, não honra esposa, não honra filho, não honra os seus pais, e aquela pessoa que ela não é cristã, ela não vive uma vida que ela perantemente é um modelo, né, para os cristãos, ela é uma família que realmente, ela não é um servo, ela não está servindo ao reino na mente dela, mas ela está se posicionando como uma família modelo. Uma família modelo que era para aqueles que dizem que são servos do Senhor estaria vivendo. Que mesmo dentro de dificuldade, falha, em tudo, elas estão uma sustentando a outra. Porque viver é amor, caridade, respeito. Exatamente. Se respeitam, se amam, se valorizam. Um é cúmplice do outro e um abençoa o outro. Isso faz parte do modelo de uma família de verdade, que tem mulheres que realmente têm uma família abençoada. E ela não faz parte de dizer que eu sou servo do Senhor e maltratando a sua família dentro de casa. Fica aqui a nossa live dessa sexta-feira. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que eu não imaginava que o Senhor ia fazer uma tamanha revelação, que seria trazer uma revelação para mim, mais uma vez, e eu sou grata ao Senhor por tudo. Só que eu quero dizer, não é o que eu te desejo, não é, mas que eu sou apenas um vaso de barro que o Senhor conduz. Amém? Fica na paz do Senhor. Um abençoado final de semana para todos. E até a próxima live, se o Senhor permitir.